42 anos, super jovem, uma mulher ativa, super trabalhadora, assim, sabe? Trabalhava numa escola e assim, sabe, em serviços gerais, super ativa, tudo. De repente ela começa com uma dor de cabeça, Menina alegre, feliz. A vida dele era só alegria, só. Não tinha tristeza, estudioso. Assim, eu acho que tudo não é porque aconteceu isso, mas ele era o filho em todas as partes. Carinhoso, todas as partes. Eu acho que não tem pra falar assim, ele era ruim, chato, não tem. Um pinguinho de defeito, não tem. Trazia alegria pra gente, sabe? Era difícil acompanhar a alegria dele, né? Era muito difícil. Tinha tempo ruim com ele. Muitos amigos ele tinha, né? Até os 12 anos, minha vida era normal. Enxergava bem, fazia tudo normal. E naquela época, há 27 anos, 28 anos atrás, era muito precário a saúde, não tinha tomografia em Paranavaí, nada. E ela ia no médico e voltava com essa dor de cabeça. E de repente meu pai falou assim, vou levar ela para Londrina. E pegou ela num Fusca e foi para Londrina. O fato aconteceu no dia 20 de dezembro, era o meu último dia que eu estava cobrindo férias. E a minha amiga foi me buscar na clínica e falou que tinha acontecido um acidente. Infelizmente, a informação que a gente tem da Santa Casa aqui de Paranavaí é que essa criança está na UTI e a situação dela é grave. O menino de 12 anos, ele foi atropelado por uma motocicleta e ficou gravemente ferido. Os bombeiros foram chamados, o SAMU também, e esse menino foi socorrido, levado então para a Santa Casa aqui da cidade e está internado na UTI em estado grave. Na hora a gente lembra falar acidente, a gente pensa assim, né, caiu, quebrou a perna, machucou, ralou, né? Mas aí eu achei que era só isso. Mas aos 12 anos eu comecei a perceber a dificuldade, principalmente na escola. Eu sempre gostei muito de estudar e de fazer leitura. Mas na escola eu sentava na última carteira e comecei a mudando até chegar a primeira e a dificuldade ainda continuava. Aí demorei muito a descobrir o problema que eu tinha na visão até eu conseguir sair da minha cidade através do exame para conseguir descobrir que eu tinha o ceratocone. Foram fazer os exames dela, tudo, e falou que ela tinha uma veia na cabeça, né, tipo um derrame, né, falando em português, né, um derrame. E naquela época a gente, pra mim minha mãe ia fazer cirurgia e voltar pra casa. Você entendeu? É que todo mundo pensa, vai dar entrada no hospital, e 16 anos de idade você não tem muita noção disso. Você acha, é uma coisa simples. Os outros perguntavam pra mim, sua mãe, minha mãe vai fazer uma cirurgia na cabeça, mas semana que vem ela tá de volta. Como se fosse uma coisa normal. Em nenhum momento, assim, sabe, que ela fala, é grave isso. Eu acho que eles tentaram nos poupar disso. Aí fomos direto para Santa Casa, chegou lá, foi feito esse procedimento. Aí fomos informados que não era nada fácil, que nós ia ter que ter força, né? Que aparentemente era um trauma craniano. Mas ao mesmo tempo que a gente está lidando com pais, familiares que estão felizes por seu filho estar saindo bem daqui de dentro, a gente já está recebendo também outras crianças e outras famílias no qual ocorreu uma tragédia. Quando a gente recebe os pais aqui dentro no horário da visita, a gente tenta passar o maior número de informações possíveis para ele, tirar todas as dúvidas que eles tenham quanto ao estado geral dessa criança. Já teve vezes a gente chegar e não ter coragem de olhar para o pai e para a mãe, porque a gente sabia que essa criança não iria sobreviver. Já estava evoluindo para o pior, infelizmente. E a avó conta para nós que ela chegou lá e o médico falou que ela poderia ter falecido na hora, mas que tinha rompido uma veia na cabeça, ela precisava fazer uma cirurgia.
E nessa cirurgia corria riscos e ela ficou um tempo internada, fazendo exames lá em Londrina, no Hospital Evangélico, e fez a cirurgia na cabeça. Quando o paciente chega na unidade hospitalar, é iniciado o seu tratamento. Esse tratamento é um tratamento contínuo de toda uma equipe para tentar restabelecer a saúde desse paciente. Mas alguns pacientes evoluem para um diagnóstico de morte encefálica. E ela fez a cirurgia na cabeça, só que, segundo os médicos lá, que ela teve um novo AVC, que tinha rompido outra veinha na cabeça, a hemorragia estava intensa e que não tinha o que fazer mais. E foi falado em morte cerebral, que ela estava morta já. Aí foi passando os dias, nenhuma reação. Aí, quando foi no dia 26, foi confirmado morte encefálica, né? Aí foram dias assim de processos doído. Mas foram dias que Deus nos preparou também para aceitar o melhor dele, né? O diagnóstico de morte encefálica no Brasil é regido pelas leis do Conselho Federal de Medicina e por leis federais. Para a gente buscar ou desconfiar que um paciente está em morte encefálica, o início de tudo é que esse paciente, a patologia, a doença primária desse paciente, seja uma patologia, uma doença cerebral. Aí sim, quando se é feito todo o tratamento do paciente e se chega a um momento em que a equipe médica, onde esse paciente está internado, chega-se à conclusão que esse paciente não está respondendo a nenhuma mais terapêutica, sem nenhum reflexo mais, e desconfia-se desse diagnóstico de morte cefálica, é chamado a família, é conversado com a família para dar toda a ciência do que está sendo feito e do que vai ser feito, e principalmente a desconfiança do diagnóstico de morte cefálica para os familiares saberem tudo de maneira bem clara o que a equipe médica está fazendo. Vale lembrar, são feitos por médicos habilitados e devidamente treinados, geralmente intensivistas, especialistas em UTI, neurologistas, neurocirurgiões ou outros devidamente treinados. Vale lembrar que esse nome morte encefálica nada mais quer dizer oficialmente que esse paciente está morto. Em primeiro instante, assim, foi difícil, né? Porque a gente tem que aceitar, né? Não querendo aceitar. Mas como eu já tinha trabalhado lá, eu tinha já visto, né, casos semelhantes a do Cauã, não com uma criança, né, com um adulto. Aí eu sabia dos processos, dos exames que era feito, né, dos toques, e eu tinha confiança na enfermeira, no médico, que os que atenderam o Cauã foram os mesmos que eu trabalhei, né? Então eu tinha confiança, eu sabia que era profissional assim que eu podia confiar, que em momento nenhum eles iam atestar uma coisa que não seria o último passo que eles podiam dar. Quando a gente fala para a família do pior, né, que infelizmente o seu filho não vive mais aqui entre a gente, é muito difícil dar essa notícia para eles, porque a gente sofre junto com eles, a gente vive essa agonia junto com eles. É chamado a família para assim falar de maneira bem clara e respeitosa sobre tudo que foi feito e tudo que foi concluído. Acolher essas famílias no seu momento de maior dor, que é estar diante da perda, da morte de um ente querido, é possibilitar a elas o direito que elas têm de expressar todo o sofrimento, toda a dor e de vivenciar esse luto. E o profissional, através de uma escutativa, de uma postura empática, vai estar ali para dar todo o apoio, todo o cuidado, toda a atenção que essa família merece. É que eu falei pra Edna, né? A gente cria os filhos enterrar a gente.
não um pai e uma mãe enterrar um filho, né? Essa deve ser uma dor enorme, né? Porque uma mãe e um pai enterrar um filho. O acompanhamento da família acontece desde a chegada desse paciente até o hospital. A equipe, ela segue acompanhando esta família, dependendo da sua necessidade, mesmo após a liberação do corpo. Além de ouvida, de acolhida na sua dor, essa família também precisa posteriormente ser orientada. Diante de um falecimento, quais os trâmites que precisam ser tomados? O que fazer e como fazer? Depois se pergunta o que fazer. Um dos caminhos seria a doação de órgãos. Essa doação de órgãos no Brasil é muito bem regulamentada e muito bem vista por várias familiares que assim o já fizeram. Porém, é uma escolha total, livre-arbítrio da família. A CIDOT, Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, é uma equipe que atua dentro do hospital, de acordo com a legislação brasileira, para garantir o direito das famílias em relação à doação de órgãos. Quando o paciente dá entrada no hospital, junto com a sua família, seja para algum atendimento ou internamento, a gente ainda não sabe se ele será um possível doador. Doar, que perguntaram para ele que minha mãe era uma doadora, se ele autorizava a captação, que a maneira que ela faleceu, ela poderia ajudar outras pessoas. E como se fala em ajudar outras pessoas, a minha mãe acho que é a primeira da fila, você entendeu? Então meu pai, primeiro, ele que tem o direito, ele era o esposo, então de imediato ele aceitou. Depois ele contou pra gente, e a gente, muito abalado, tudo, mas a gente só pensava assim, poxa vida, ela vai ficar feliz de ajudar outras pessoas. O que a gente não queria era ver ela numa cama, vegetando, sabe? E foi um sim muito lindo, que a gente carrega até hoje. 28 anos atrás não se falava muito em doação de órgãos. E eu, como enfermeira, trabalhando, e o nosso hospital teve a oportunidade de fazer esse trabalho. E é uma coisa assim que eu acho muito lindo. É uma coisa assim, a gente fala de doação, é a maneira da gente se entregar, da gente fortalecer, de ajudar outras pessoas. Mesmo que outras pessoas a gente sabe que está sofrendo. E eu como enfermeira, e às vezes a gente faz entrevista, né? Eu falo assim, que é igual, às vezes a gente fala, eu sei o que estou falando, eu sei que você está passando, eu entendo isso, porque eu entendo, sabe? Quando a gente fala, eu já passei por isso, eu sei como que é a sua dor, o que você está passando, porque eu já perdi mãe, já perdi pai. Então, assim, é uma coisa inexplicável, assim, é uma dor que é lá na alma mesmo. Um dos nossos trabalhos também é falar sobre isso, para conscientizar a população da importância da doação de órgãos para salvar vidas. Falar sobre doação, tive uma experiência que eu trabalhava dentro da UTI e um dia eu estava conversando com a enfermeira sobre... Ela estava me explicando sobre a doação e me mostrou uns vídeos das pessoas que receberam os órgãos. Aí ela sentou e me explicou todo o processo. E quando cheguei em casa eu fiquei muito, assim, ansiosa para falar sobre isso. E quando eu cheguei em casa, eu sentei com eles, nós estávamos assistindo televisão, né, eu e os 3 filhos. Aí eu comentei como que era, perguntei, né, se alguém, como que era, eu expliquei como que era a doação e que eles achavam de ser um doador. Aí o Cauã falou que sim, que nós não servia mais para nada, as palavras que ele usou, né, então vamos ajudar o próximo. Se eu não tivesse feito a pergunta para ele, se ele queria ser um doador, eu acho assim que eu não teria coragem de falar assim, vamos doar, porque eu não tinha o consentimento dele, né?
Acho que por isso que é muito importante a gente falar sobre a doação. É um ato de amor, né? E é gratificante quando nós vemos que as famílias pensam no outro, na dor do outro, além da sua própria dor. E através da doação é o momento que elas têm de escrever novas histórias e talvez impedir que outras famílias passem pela mesma dor que elas estão passando. A doação é um ato de amor na dor. É que a gente enxerga, as pessoas enxergam a nossa dor, mas a gente está enxergando a nossa dor como um amor. Que quando a gente resolve afirmar uma doação, é uma dor que se transforma em amor. Eu acho que, para mim, não tem outra palavra em ser uma mãe afirmando uma doação. É amor além da dor. Só de saber, né, que tem uma mãe se alegrando com a minha dor, né? Eu me alegro com ela, porque imagina eu no sofrimento, uma mãe autorizando uma doação, né? Imagina a minha alegria também. Então a gente tem que ver a nossa dor como um ato de amor. É isso. Cuidar dessas famílias que estão num processo de luto, que dizem sim para a doação de órgãos, é algo muito especial. Nós conhecemos a sua história, nós aprendemos mais da vida desses doadores, somos gratos a essas famílias que nos dão a oportunidade de viver momentos tão especiais. Doar é devoção, é fazer o bem, é fazer com que a gente possa prestar algo para as pessoas que precisam. Pois desde quando a família diz sim para essa doação, nós precisamos ter a compromisso e responsabilidade com a qualidade desses órgãos para que seja efetuado um transplante de qualidade para salvar a vida de outra pessoa ou melhorar sua qualidade de vida. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer era ler, leitura. Eu fazia muito, não conseguia. Porque a primeira coisa era dor de cabeça insuportável, não conseguia fazer. E depois eu parei de estudar, aí eu sempre tive vontade de fazer o meu curso, não consegui terminar o estudo, também não consegui fazer. Então vai privando de muitas coisas. E com o tempo eu fui aprendendo a reconhecer a pessoa pela voz. Aí o primeiro caso era o uso do óculos, mas já estava muito avançado. Não teve como usar. Aí eu tive que usar lente, eu usei uns 3 anos, mas depois não tinha grau. Primeiro era o óculos, depois a lente, o final era transplante. Sem doação o transplante não acontece, né? É sempre um momento difícil para a família que vai doar, porém é muito importante, porque sem a doação a gente não consegue salvar outras vidas, né? Muitas vidas podem ser salvas com o transplante, né? E aí é onde a gente realmente acredita que o nosso trabalho tem um significado tão grandioso. Nós não buscamos a morte, nós não estamos em busca de mortos, mas nós estamos em busca de vida. A vida que se transforma dentro do coração dessas famílias enlutadas, que vão continuar o seu processo de vida sem o seu ente querido, mas sem jamais esquecer a importância que ele teve para a nossa sociedade e também para eles. O essencial do sim de uma doação é a confiança. Desde a entrada do hospital até o final, tem que ter confiança em todos. A equipe, ela não trabalha sozinha. A equipe, ela atua juntamente com todos os outros profissionais que trabalham dentro do hospital e profissionais também que estão nos assessorando fora do hospital. Profissionais da Central Estadual de Transplantes, da Organização de Procura de Órgãos e também regionais de saúde. E esses pacientes, então, a gente começa uma luta contra o tempo para manter os órgãos desses pacientes viáveis, de ótima qualidade, porque quanto melhor a qualidade desses órgãos, melhor é a qualidade do transplante. Essa luta é de toda uma equipe, não é apenas de técnicos de enfermagem, enfermeiro, médicos que trabalham na unidade intensiva, mas sim de toda uma equipe multiprofissional que colabora para que isso aconteça com qualidade. Desde laboratório de análises clínicas, serviço de nutrição, exames de imagem. Essas pessoas estão disponíveis ao processo 24 horas por dia. O enfermeiro coordenador de sala cirúrgica, ele tem que ter toda uma atenção muito voltada para esse doador,
principalmente porque você tem que manter ele hemodinamicamente estável até a retirada de todos aqueles órgãos. Instrumentar na captação, para mim, é muito importante porque exige muita responsabilidade e comprometimento. O nosso trabalho também é garantir a integridade do corpo após a doação. Todas as funções desenvolvidas nesse processo são muito importantes para não ocorrer falhas. E eu me sinto muito satisfeita em poder estar levando vida, saúde e esperança para o próximo. Ser captador, para mim, é gratidão. É dar início para uma nova vida. É trazer renascimento, esperança. É levar uma gota de esperança ao meu próximo. Fazer parte, né, de repente, um pouco da tristeza da perca dos entes queridos, mas ao mesmo tempo saber que a gente está realizando um sonho, né, o sonho do recomeço para alguma vida. A mudança na minha vida foi totalmente, né, desde o primeiro dia do transplante. Porque eu fiz o transplante de manhã e tirei o tampão já à tarde. Desde ali eu já enxergava perfeitamente. Eles me falavam que o primeiro dia podia enxergar bem embaçado tudo, mas tirava o tampão eu já enxergava perfeitamente. Porque a primeira coisa que eu fiz foi ir na janela do quarto do hospital. Hoje eu trabalho na Santa Casa de Paranavaí. Com a doação das córneas, como receptora, mudou muito a minha vida. Pude voltar aos meus estudos, fazer o meu curso e trabalhar na área que eu sempre gostei, que foi o técnico de enfermagem. E isso mudou muito a minha vida, né? Trabalho na área que eu gosto, consegui tirar minha carteira de motorista. Hoje dirijo, só não muito à noite, mas dirijo. E mudou muito a minha vida, né? Com o transplante. E mudou também quem está ao redor, né? Porque com isso eu posso ajudar muitas pessoas, né? Os meus pacientes, né? E hoje em dia muitos gostam muito de mim e me agradecem muito, né? Falam que eu estou na profissão certa e isso me deixa muito agradecida, né? E satisfeita também. Não custa nada a gente tirar um minuto, né? Um tempo, um segundo, sentar com seu filho, sua filha na sala e perguntar sobre esse relacionamento, sobre doação de órgãos, né? Se ele concorda ou não concorda, né? Simples, a gente só tem que atender o que seu filho quer, né? Se quer ser doador, realiza o que ele queria, né? A gente falava assim que a minha mãe, a única coisa que, assim, os órgãos foi as córneas, que a gente lembra, e os rins, que os outros não deu para doação. Mas a gente já ficou super feliz com isso, sabe? Porque sabia que outras pessoas iam enxergar, que outras pessoas iam poder ter uma qualidade de vida melhor. Então isso parece que fortaleceu assim a perda dela. Não que isso até hoje pra gente não tem, a gente acaba lembrando, é mãe. Então assim, mas a única coisa que a gente lembra assim que ela ia ficar feliz de ajudar outras pessoas, sabe? Porque ela era muito de Deus, sabe? É uma pessoa muito de Deus, então isso nos fortalece. Bom, eu só tenho a agradecer muito à família que disse sim à doação de órgãos e principalmente a quem doou, né, as córneas para os meus transplantes e principalmente para quem disse sim hoje em dia ao transplante, que é um ato muito bonito, que salva muitas vidas, não só a córnea, como qualquer outro órgão. E agradecer em modo geral, porque não só a mim me ajudou muito, mas que pode ajudar a muitas outras pessoas, né? Há uma vida que se vai ali, mas há muitas outras que podem ser salvas com a doação de órgãos hoje em dia, né?